Bom, está sendo um dia muito interessante. Nós estamos nos percebendo parte desse planeta e nós estamos nos percebendo como agentes da mudança. E nós entendemos que, como agentes da mudança, nós precisamos ter um propósito e nós temos que também utilizar todos os recursos disponíveis. Tecnologia é um recurso muito importante. As tecnologias da geografia são muito importantes. A inteligência geográfica, os sistemas de informações geográficas, a visão de plataforma, criando benefícios. Nessa direção, pessoas que têm propósito e trabalham em organizações que também têm propósito, e esses propósitos se solidificam ao longo dos anos, vão devolvendo benefícios para a sociedade. Eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que há muitos anos trabalha no governo do Tocantins, e há muitos anos cria o futuro do Estado, usando sistemas de informações geográficas, usando inteligência geográfica. Por favor, Alexandre Rodrigues, secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade do governo do Tocantins, eu convido a apresentar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Enéas, agradeço em seu nome, em toda a família Imagem, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazer um pequeno caso do que a gente vem buscando fazer lá no Tocantins. O Tocantins é o estado mais novo, como aqui tem muita gente de fora do país, é o estado mais novo do Brasil, criado a partir da Constituição de 88, instalado em 89, vocês vão poder ver alguns slides. Tem uma área de aproximadamente 277 mil quilômetros quadrados, quando a gente fala isso na nossa parte ambiental, a gente fala de 27,7 milhões de hectares, com predominância de um bioma, que aqui no Brasil nós chamamos cerrado, que é uma savana um pouco diferente daquelas savanas que a gente vê no continente africano. É o estado mais central do país, aliás, a sua capital, Palmas, está localizada no centro geodésico do país, o que traz para o estado uma característica e uma relevância muito grande em termos de logística. A sua vocação é basicamente agropecuária e recentemente tem iniciado um processo de industrialização, sendo essa industrialização toda voltada para o agronegócio. A nossa economia, portanto, ela se baseia basicamente no plantio de grãos, principalmente arroz e soja, entrando agora também o plantio de cana-de-açúcar, e na criação de gado, aos latinos, a ganaderia, mas de bovinos, o Tocantins tem mais ou menos 8 milhões de cabeça de gado, e uma população de 1.450.000 habitantes aproximadamente, ou seja, nós temos muito mais gado do que gente no Tocantins. E é um estado que tem muita vontade de crescer. Temos, cruzando o estado, uma ferrovia, a Ferrovia Norte-Sul, que finalmente, depois de longos anos de projeto e de obras, começa a entrar em operação. Em parte do Tocantins já está operando, transportando principalmente minério e grão, soja. Possuímos o maior potencial de produção agrícola irrigada do país. Temos aí a possibilidade de explorar mais de 400 mil hectares de várzeas, com projetos como aquele ali, onde a gente não trabalha a irrigação por inundação, como é comum a gente ver principalmente no Rio Grande do Sul, nos países asiáticos. A gente trabalha com um processo de subirrigação, ou seja, irrigando apenas a terra, os canais se enchem d'água e essa água vai escoando para os tabuleiros, molhando e levando água para as plantas. Isso possibilita que, por exemplo, o plantio de soja seja feito na estação seca,
né, dentro do que aqui no Brasil a gente conhece como vasilho sanitário. Então, toda essa soja praticamente ela é produzida para a semente, porque ela fica quase que imune a pragas e doenças, tá? E como eu falei, a gente tem experimentado recentemente um processo de industrialização, né? Próximo ano é inaugurada a primeira esmagadora de soja do Estado, depois de 25 anos, né? O que deve alavancar bastante esse segmento, porque com subprodutos que são criados, né, você tem a possibilidade aí de outras atividades, né? E é muito forte na produção de energia elétrica, né? O Tocantins produz muita energia elétrica ao ponto de consumir somente perto de 10% daquilo que produz, né? Nós temos no Tocantins 2 grandes rios, né? O Rio Araguaia e o Rio Tocantins, onde a gente tem um grande aproveitamento energético, principalmente no Rio Tocantins. E além de belos recursos naturais, né? Nós temos, talvez, principalmente os brasileiros já tenham ouvido falar do Jalapão, né? Uma região, um ecótono, vamos dizer assim, né? Uma região sui generis, onde você tem convivendo um deserto de areia com muita água, né? É uma região onde predomina um solo de areia quartzosa, com teores de argila que variam, quando muito, até 5%, né? Mas riquíssimo em recursos hídricos, né? O que traz algumas características interessantes, passeios belíssimos. Isso na parte leste do estado. E na parte oeste nós temos, né, uma área, né, também que a gente considera um ecótono, né, que já é uma transição entre cerrado e floresta. Tá certo? Então, o Tocantins é muito rico em biodiversidade, né, e esperamos que o turismo seja uma forte alavanca de desenvolvimento do estado. Mas vamos agora falar, né, o que a gente tem buscado fazer para que a gente consiga fazer a melhor gestão para o estado do Tocantins. O estado novo, então, ele não tem o direito de ficar errando, né, em função das diversas possibilidades que existem hoje para que a gente possa executar uma boa gestão. Eu vou convidar um colaborador da Secretaria, Ayon. Obrigado, Ayon. O governo do estado, né, principalmente através da Secretaria, que eu hoje estou titular, vem trabalhando com um projeto para a gente poder melhorar, poder tramitar a informação. O setor público produz muita informação, assim como o setor privado, mas acho que a quantidade de informação que o setor público produz é algo assim impressionante. E essas informações, normalmente, são esquecidas, né? Elas ficam cada qual no seu cantinho, preguiçosas, né? Não gostam de se mover. Então, a gente tem essa preocupação de fazer essa informação circular. E essa parceria com a Imagem, né, nos trouxe essa possibilidade, o que está nos deixando bastante animado para que a gente consiga melhorar, né, a gestão dos recursos públicos e, principalmente, né, acertar, né, com eficácia na condução das políticas públicas que o Estado tem por obrigação constitucional desenvolver. Então, a gente criou esse projeto, ali nós temos o estado do Tocantins. Eu preciso fazer um pequeno à parte. Eu tenho que puxar a sardinha para a minha brasa, eu trabalho com gestão ambiental, então esse case que nós vamos conversar aqui, ele está relacionado com a área ambiental, né? E para as pessoas que não são do país, é importante a gente salientar que o Código Florestal Brasileiro, aquela lei que trata das florestas de vegetação nativa, né, aprovada em 2012, ele trouxe, né, alguns mecanismos, né, que nós temos que cumprir. Então, no Brasil, existe um instituto que é denominado Reserva Legal. Toda propriedade rural, ela tem que ter um espaço, uma área, um percentual de sua área que é destinado à reserva legal, né, que ela tem uma função social e ecológica, né, manutenção da biodiversidade e até servir de patrimônio ou para o pagamento de serviços ambientais
mas também possibilitar que algum produto daquele ali seja retirado em benefício da própria propriedade, né? Como o cidadão precisa fazer uma cerca, precisa fazer um curral, ele poderia utilizar essa reserva legal para os benefícios da propriedade. Então, a gente tem esse instituto, a partir de 2012, foi criado o Cadastro Ambiental Rural. Então, o Estado do Tocantins ele fez um sistema que se chama SIGCAR, lá, que possibilita, né, o cidadão fazer o seu registro no CAR, né, numa plataforma web. Maravilha. Mas o que fazer com essa informação? Né? Isso aí que essa parceria com a Imagem tem nos propiciado, né, da gente poder ter uma ferramenta de gestão de toda essa informação. Se vocês puderem observar, no alto da tela, um número em vermelho, 2.759 propriedades rurais que obtiveram o seu registro no CAR desde o dia 15 de agosto até hoje. Então, em 40 dias, de forma espontânea, sem custo, né, as pessoas entram nessa plataforma e fazem o registro da sua propriedade, atendendo o que determina a legislação. Muito bem. E aí, esse jovem começou, né, a ser desafiado, né, para que a gente obtivesse informações que nos pudessem direcionar a execução da política pública, né, para que nos desse de forma rápida, porque eu não sou expert em ArcGIS. Né, o meu negócio é gestão ambiental. Então, eu preciso de informação que me dê condições de falar, olha, isso está ruim, isso não está, aqui está indo bem, aqui não está indo bem. Então, a gente idealizou essa situação. Ali nós temos o Estado do Tocantins, a divisão política, são 139 municípios, né, já com mapa de cores. Né? Esse mapa de cores diz respeito exatamente às propriedades cadastradas, já cadastradas nesse sistema SIGCAR, né, que é integrado a um sistema maior, que é um sistema nacional, que chama SICAR, tá certo? Então, todas aquelas propriedades, aquelas 2.759, é importante frisar, isso são números de agora. Se daqui a pouquinho alguém entrar no sistema, aquele número vai mudar, tá certo? É um processo completamente interativo. Tá? Então, vamos lá, Ion, escolha um município aí para a gente. Quanto mais verde, mais, a tonalidade verde, maior o número de propriedades cadastradas. Essa é a legenda. Então, estamos em Santa Fé do Araguaia, não é isso? Então, me abre ali aquela aba, ou janela, como alguns gostam de falar, né, que a gente já tem uma informação do município, né, a área do município, o total de imóveis cadastrados, o percentual de área cadastrada, se vocês forem observar os mapinhas, os gráficos de pizza, né, então a gente tem a área desmatada, a área consolidada, né, foi um termo que a política criou também, a área consolidada para pecuária e agricultura, para atividades agro-silvopastoris. Né, o gráfico de baixo, né, nos mostra a situação das reservas legais que foram cadastradas, se elas estão em bom estado de conservação, se elas estão degradadas, para que a gente possa, com isso, direcionar que tipo de tratamento que vai se dar para aquelas áreas que estão degradadas, se é recuperação, regeneração, se vai compensar, enfim, uma série de informações. A semana passada, quando ele me mostrou isso aí, eu já fiz um novo desafio. Eu falei, Aion, por que além dessas informações eu não posso ter, por exemplo, todas as informações socioeconômicas do município? É possível ter. Então, vocês vejam o que a ferramenta nos permite. Eu, além de ter as informações técnicas que a lei determina, de forma fácil e ágil, que o gestor não precisa ficar procurando em relatórios complexos, eu posso ter uma base de comparação que me é muito útil. E agora há pouco eu já estava pensando no outro tipo de
de uso para isso, Ayon. A gente poderia, por exemplo, associar, já que a gente tem informação se ali o cidadão faz uso para pecuária, se ele faz uso para agricultura, se a produção que ele está tendo, se são compatíveis com a média nacional, com a média estadual, e eu acho que a ferramenta pode dar isso de forma muito tranquila, não é isso, Ayon? Então, é uma infinidade de informações. A gente tem capitaneado esse processo lá dentro da Secretaria, mas o uso é bastante grande. Você dando um zoom naquela imagem que a gente estava inicial, a gente começa a ver as propriedades cadastradas. Isso. Aí já apareceu essa propriedade. Então, aí, nessa propriedade, a gente vai clicando, a gente já pode ter informações detalhadas, e já abre ali uma aba com as informações daquela propriedade, e fica fácil da gente verificar se ela está atendendo a lei, se não está atendendo. Facilita todo um processo de gestão, facilita o processo de fiscalização, facilita o processo de monitoramento. Se vocês observarem, Registro Federal, está lá, BB33, é um número imenso. Esse número a gente não tem o número da identidade, do passaporte, esse é o número de registro da propriedade, esse número é eterno. Ele só vai se desfazer quando houver um parcelamento desse solo, ou por venda de uma parte, ou por divisão em função de herança, aí esse número se desfaz. Senão, esse número é eterno para aquela propriedade, ela sempre vai ter aquele número de registro. Aparece o nome do cadastrante, nesse caso aqui a gente vê que é um prestador de serviço, não foi o próprio proprietário que cadastrou, porque a gente vê lá o registro no CREA, mas o sistema ele permite também que eu, proprietário rural, não sou, mas se fosse, entrasse no sistema e fizesse o meu cadastro, aí não apareceria ali o CREA, porque às vezes o cidadão, o produtor rural, ele não é do sistema CONFEA, então ele não entra. Então a gente tem uma série de informações, tá certo? Esse é um pequeno briefing, a gente vai estar apresentando esse sistema na sala de inteligência geográfica, no corredor aqui ao lado, uma apresentação mais extensa que a gente vai poder ver não só esse uso, como eu falei, eu ia puxar a sardinha para a minha brasa, mas a gente já tem alguns outros cases da Polícia Militar, da Secretaria da Agricultura, que a gente vai poder apresentar para vocês. Tá certo? Agradeço a oportunidade. Estou aqui, Ayon, Rubens, Luciano, a equipe do Tocantins, vamos estar aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e prestar qualquer informação. Muito obrigado a todos.